Ô Neumann, o empresário Emílio Odebrecht, patriarca do grupo, afirmou hoje ao juiz federal Sérgio Moro, dos processos da Lava Jato, em Curitiba, que os pagamentos não contabilizados, aquele o Caixa 2, esses pagamentos existem e reinaram desde o seu antepassado no Brasil. Ele depois como testemunha de defesa do filho, Marcelo Odebrecht, que está preso desde 19 de julho de 2015. Quer dizer que tá todo mundo perdoado? É isso, Neumann? Caixa 2 é crime, mas pode? É mais ou menos por aí, Neumann? Pode. É crime, mas pode. Ele disse que Caixa 2 sempre foi um modelo reinante no país e que veio até recentemente, porque houve um impedimento e foi a partir de 2014, 2015. Mas até então sempre existiu, desde a minha época, da época do meu pai, da minha época e também do Marcelo, de todos aqueles que foram executivos do grupo. Os depoimentos de Emílio Odebrecht e do ex-executivo do grupo, Márcio Faria, que fizeram delação premiada com a Procuradoria-Geral da República, foram colocados sob sigilo por Moro, a pedido da defesa. Mas o Estadão teve acesso aos vídeos e, se você quiser vê-lo, é só pôr no portal www.estadão.com.br e ver no blog do Fausto Macedo. Emílio disse a Moro, em videoconferência da Justiça Federal em São Paulo, que não houve corrupção na Petrobras. Cadê o Muttley? Cadê o Muttley? Cadê o rabugento, Alexandre? E argumentou que não foi o filho, Marcelo, o responsável pelos pagamentos não contabilizados da empresa. O senhor tinha conhecimento dos pagamentos não contabilizados pelo Norberto Odebrecht? Questionou a defesa do Marcelo. Sim, sabia que existia, exatamente o uso de recursos não contabilizados, respondeu Emílio, lembrando o Marcos Valério do Mensalão. O advogado questionou se a sistemática de pagamentos de recursos não contabilizados do Odebrecht foi criada pelo presidente afastado do grupo, Marcelo Odebrecht, que é o réu no processo. E ele foi lá só para dizer isso. Não, em hipótese nenhuma. Não diga. Nessa ação penal, o herdeiro do grupo é réu por pagar propinas para o PT via Antônio Palocci, o italiano. O advogado de Antônio Palocci, o italiano, saiu da sessão eufórico, vendendo o peixe podre de que está tudo controlado. Ele sabe mais do que ninguém, eu inclusive, como Emílio Odebrecht serviu as investigações da Lava Jato. Primeiro, ao admitir a existência do tal Departamento de Operações Estruturadas, sobre o qual a Força-Tarefa e o juiz Sérgio Moro já tem evidências de sobras, de que existia apenas para administrar propinas no Brasil e no exterior, para vergonha nossa. Se o depoimento do pai do réu fosse 20% do que Zé Bartoque, o advogado, apregou para os repórteres em sua pós-verdade ao sair da sessão, Moro teria mandado soltar o Marcelo imediatamente. Além do mais, as informações importantes das quais os procuradores e o juiz precisavam foram relatadas com clareza, lógica e firmeza pelo depoente seguinte, o subordinado do Emílio Odebrecht. Márcio Faria, eu gostaria apenas de acrescentar que, para você ter uma ideia de como essa gente que está metida com isso é podre, é nojenta, o Norberto Odebrecht, que deu o nome à fortuna para esse Emílio, deve estar remexendo no túmulo, porque ele tinha um comportamento, que ele vivia pregando a ética, e vem o filho sem necessidade nenhuma, só para aliviar a barra dele e do filho, que é neto do Norberto. Então já jogou ali, além de uma pá de cal, uma laminha no papi. O executivo Márcio Faria, um dos delatores da Odebrecht, na Lava Jato, afirmou em audiência hoje, perante o mesmo juiz federal Sérgio Moro, que o pagamento de propina era decidido caso a caso. Quer dizer, então, que não era Caixa 2, ora bolas, era propina, Neumann? Era, segundo o delator, a solicitação da propina em contratos entre a empreiteira e a Petrobras surgia basicamente na fase de licitação ou após a assinatura do contrato. Era solicitada caso a caso. Cada contrato tinha sua história, mas Faria afirmou que na diretoria de serviço da Petrobras, quem cuidava disso era seu Pedro Barusco, já vimos falar nele, ex-gerente da estatal, é réu lá também. Aquele é mais um com a sua tornozeleira. Disse que vem passar a vida em Angra dos Reis, né? Tomando sol com a tornozeleira. O delator disse que normalmente Barusco levava o assunto a outro empreiteiro do Odebrecht, Rogério Araújo. Isso era repassado para o pessoal da Operações Estruturadas, o departamento de propina da empreiteira, que providenciava o pagamento, seja em efetivo no Brasil ou no exterior, em contas informadas na rua. Faria declarou que o setor de operações estruturadas era liderado pelo Iberto Silva, que já falou, e nós até comentamos aqui, Saqueto, que tinha seus assessores Fernando Migliacci e Luiz Soares, são famosos também na Lava Jato.
o Ministério Público Federal quis saber dele como eram direcionados os pagamentos. Ele contou, eu não tinha relação direta com o pessoal de operações estruturadas. Normalmente eu pedia ao César Rocha, que trabalhava comigo, para providenciar. Não quis meter a mão suja, né? Na lama. A partir do momento em que eu informava, que eu dava de acordo, aí eu saía do processo. Emílio Odebrecht não relatou fatos, ele construiu uma versão que a esquerda chama de narrativa, para dar sustentação sociológica ou filosófica para a cantilena absurda dos defensores dos gatunos que rasparam os cofres de nossa triste e insana república. A que o ilícito contábil é uma coisa diferente de crime, ou seja, é diferente de corrupção. Claro que Caixa 2 não implica necessariamente corrupção, são crimes diferentes, mas são crimes. Mas Faria contou aos investigadores e ao juiz como funcionou o esquema de corrupção da Odebrecht no Brasil e sua exportação para fora do país. Emílio Odebrecht incriminou o próprio pai, que deu nome ao grupo e uma fortuna para ele. Mas o pai, que andava arrotando ética em nome da construtora pelo mundo afora, e agora o filho vem manchar a memória dele da forma mais cínica. Se você quiser assistir ao espetáculo degradante do filho o desonrando e mostrando quem formou o bandido Marcelo Odebrecht, que é o réu do processo, basta ir ao portal do Estadão. No blog do Fausto Macedo encontrará a reportagem que resume e os áudios dos dois depoimentos. Ganhará de lambuja uma aula específica sobre a hipocrisia da justiça brasileira. O juiz Sérgio Moro decretou sigilo nos depoimentos por dever de ofício. Não poderia deixar de submeter à sua divulgação a liberação dos depoimentos dos 77 da mesma Odebrecht, o que será decidido pelo relator da Lava Jato do Supremo, Luiz Edson Fachin. Veja e se lembre daquela gargalhada sarcástica do Rabugento como sendo meu comentário para a farsa do sigilo ao conhecimento de todos. Olha, Mani, o ex-ministro da Justiça José Eduardo Cardoso disse hoje de manhã que a prática do Caixa 2 é recorrente, histórica do Brasil, mas deve ser dissociada de outros crimes, por exemplo, como a corrupção e a lavagem de dinheiro. Ele é um discípulo do Fernando Henrique Cardoso. Ele usou a mesma argumentação que o Fernando Henrique usou para limpar a barra do Aécio. O ex-ministro de Justiça e ex-advogado de defesa de Dilma no impeachment, o Zé Eduardo Martins Cardoso, disse o seguinte: a corrupção e a Caixa 2 são sistêmicas no Brasil. Mas nem sempre o Caixa 2 é uma forma de agasalhar recursos da corrupção. São situações que devem ser analisadas com muito cuidado na hora de se avaliar os fatos e se emitir julgamento. Ele disse quando saiu do depoimento, disse para os repórteres, né? Depois, como testemunha de defesa do também ex-ministro Antônio Palocci, acusado do processo de favorecer os interesses da construtora Odebrecht, junto ao governo federal, na contratação de sondas exploratórias de pré-sal com a Petrobras. Nas planilhas de pagamento de propinas da Odebrecht, ele é identificado pelo codinome italiano. Cardoso disse que prestou um rápido depoimento, feito por videoconferência. Em cerca de 20 minutos, segundo ele, respondeu a pergunta dos advogados de defesa e apenas uma no final, do juiz Sérgio Moro. Sem falar especificamente sobre o conteúdo dos questionamentos, para não entrar no processo como testemunha e sair como réu, Cardoso disse que, mesmo sem ter participado da coordenação da campanha à reeleição da presidente Dilma Rousseff, tinha ciência da orientação dela para não aceitar doações de origem duvidosa. Segundo Cardoso, nós já estávamos no bojo de um processo difícil criminal motivado pelas investigações da Lava Jato. A orientação era muito clara. E, embora não tenha participado diretamente da campanha, eu tinha ciência da postura da candidata de, na dúvida de que houvesse legalidade ou não houvesse legalidade, não receber contribuição. Disse, a versão de Cardoso é exatamente a que interessa aos políticos bandidos que estão morrendo de medo do julgamento do STF sobre a lavagem de dinheiro corrupto de Caixa 2 ou dado como legal pela Justiça Eleitoral, no caso Raup, né, que vai ser submetido ao colegiado lá do Supremo. Quem toma conhecimento do que ele diz percebe a coerência que ele mantém com a ex-chefe Dilma Rousseff, que teve a cara dura de dizer em Genebra, na Suíça, que se arrepende de ter desonerado empresas para permitir mais consumo e evitar que o Brasil mergulhasse na crise, e os empresários gananciosos só lucraram com a dispensa de pagar impostos. Como lembrou muito bem, de forma muito firme, a colega Andresa Matais, hoje, para o César Saqueto, no Conexão, as desonerações foram compradas. Quem comprou, caso dos lobistas Mauro Marcondes e a mulher dele, Cristina, está preso em Brasília. Agora, quem vendeu, continua morrendo de medo de ter o mesmo destino mais solto. Lamento muito que essa senhora, além de ser uma imbecil absoluta e de ter mergulhado o país na crise, ainda vai para o exterior contar esse tipo de lorota e reprimir uma mulher que disse o óbvio para ela. Essas desonerações foram compradas. Tá fazendo o que aí, filha?
O Neumann, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, disse hoje que a citação ao nome dele em delações premiadas não é motivo para sair do governo. Ele disse o seguinte: em time que está ganhando não se mexe. Só citação de delator não é motivo para nada, completou. E não é mesmo não, Neumann? Vem cá, esse time tá ganhando de quem? Eu não sei. Para com isso, seu moço. Homem forte do governo, fiador da reforma da Previdência, o gaúcho Padilha voltou para o Palácio do Planalto depois de 21 dias de licença e ter operado a próstata. Ele se submeteu a uma cirurgia lá no hospital em Porto Alegre no dia 27 e agora já está em Brasília. Já participou de uma reunião com o Temer e questionado se faria um pronunciamento para esclarecer acusações dos delatores da Odebrecht, segundo as quais teria recebido 4 milhões de reais das empreiteiras na campanha eleitoral de 2014, Padilha respondeu que não. Eliseu Padilha é um cínico da mesma laia de Emílio Odebrecht, José Eduardo Martins Cardoso, José Roberto Batóquio e Dilma Rousseff. Que conversa é essa de que citação de delator não é coisa nenhuma? É sim, senhor. As citações de delatores é que deram pistas, que terminaram levando a provas e que completaram o quebra-cabeças da roubalheira no Brasil pela Operação Lava Jato, que é a instituição mais respeitada e mais popular no Brasil hoje. Vou fazer um pequeno parênteses para te dizer que o Lula refez a história do Brasil falando de queremismo. Queremismo era um movimento popular contra os partidos. Ele está se apoiando nos partidos contra o povo, porque os partidos é que querem se livrar da Lava Jato. O povo quer que a Lava Jato continue investigando, acusando e botando os corruptos na cadeia. Você, Saqueto. Você, Camila, você, Alexandre. Nenhum de vocês foi citado por nenhum delator. Eu não. Todos vocês podem dormir em paz. Então pensem nisso antes de pôr a cabeça no travesseiro e dormir. Deus nos livre e guarde o Brasil da disfarçadez dessa canalha sem vergonha na cara. Boa noite. Suspensório hoje aqui, hein? Tá bonito. Avisa pro povo aí, ó. Parabéns, hein? Parabéns, tá bonito. Tá chique. Mas vamos pros assuntos aqui do dia. Começando por essa movimentação aí em Brasília, né? Pressionados pelo avanço da Lava Jato e às vésperas do envio da lista do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, ao Supremo Tribunal Federal, integrantes da cúpula do Executivo e do Congresso aceleraram as discussões para aprovar mudanças no sistema de financiamento de campanhas eleitorais. Bom, será que nessa crise enorme aí, né, que o país está vivendo, tem nada mais importante para esses representantes do povo tratarem aí? Não tem algum outro assunto? Devia ter. Nós temos 13 milhões de desempregados, nós continuamos numa situação bastante periclitante em relação à economia, e o que o governo federal tenta fazer reformas da Previdência, reforma não sei de quê, e enquanto isso, o Congresso Nacional troca essas reformas por um grande projeto de salvação. Mas não é um projeto de salvação do Brasil, não é um projeto de salvação da economia, do emprego do trabalhador, é um projeto de salvação do financiamento eleitoral. Quer dizer, nós chegamos ao absurdo no Brasil de fazer campanhas tão absurdamente caras que essas campanhas passaram a demandar marqueteiros que movimentam fortuna no exterior, como foi o caso do Duda Mendonça e depois do seu discípulo, João Santana, e para isso nós temos de contar com um financiamento empresarial. O financiamento empresarial é um absurdo do ponto de vista da lei, porque a empresa não vota. Tem o menor sentido uma empresa financiar campanhas. A empresa não vota, e se a empresa financia campanhas, é porque ela quer ter um tratamento privilegiado no governo daquela que ela financiou. E no Brasil se chegou ao ponto em que esse financiamento era tão automático que as empresas terminavam por financiar a campanha de todo mundo, como declarou ontem num depoimento absurdo pelo seu cinismo, o senhor Emílio Odebrecht, filho de Norberto Odebrecht, fundador da maior empreiteira do Brasil e pai de Marcelo, que está preso lá em Curitiba. Vivemos um tempo novo, o tempo em que os empreiteiros eram presos.
Ainda ontem, no Roda Viva com o Modesto Carvalhosa, o Josias de Souza, nosso colega, lembrou que houve uma época em que se dizia assim, olha, mas não se prende corruptor. O Brasil está cheio de corruptor e corrupto preso lá em Curitiba, mas os deputados estão cuidando apenas de não ir para lá. E para isso o presidente da República se acumplicia com eles, porque toda a banda política do governo dele está comprometida na lista do Janot, que está sendo ameaçado desde a semana passada a divulgação, e até agora não se divulgou, e agora já se fala que pode ser até que atravesse essa semana. Não é uma questão de ter pressa, das coisas, é uma questão de ter o mínimo de juízo. Essa gente, ela está tão... Primeiro se dizia que o político se elegia para ficar no poder e para não dar a chance do adversário substituí-lo no poder para jogá-lo na miséria, né? Agora o político evita ir para a cadeia. Então, para isso é o seguinte, ele não cuida de cumprir a lei. O político está cuidando de fazer a lei se adaptar ao seu delito. E esta é a questão, Raíssa, desse problema aí do caixa 1, caixa 2, caixa 3, caixa não sei o que lá. Quer dizer, o que é que acontece? O político, ele descobriu métodos criativos para lidar com a contabilidade que a lei não admite que o empresário faça. Eu até já lembrei aqui o caso de Eliana Tranquese, da Daslu, que morreu depois que ela ganhou uma fortuna burlando o fisco, foi descoberta, foi presa, ficou muito humilhada. Agora o político não quer. Você veja o seguinte, o Marcelo Odebrecht está preso lá em Curitiba, agora, a não ser os políticos que perderam seus mandatos, não tem mais ninguém, quer dizer, e agora eles estão se reunindo, o Temer inclusive marcou uma reunião para amanhã, né, com o presidente da Câmara e com todas as lideranças, inclusive com a participação do nosso querido ministro Gilmar Mendes, que participa, quer dizer... Presidente do Tribunal Superior Eleitoral. E membro do Supremo Tribunal Federal. Vai julgar o pessoal na Lava Jato. E vai julgar o Temer. O Temer, né? Isso. É isso? Vai estar lá. Agora, justamente nesse assunto, já que você tocou no nome do ministro Gilmar, uma possível mudança no atual sistema eleitoral tem aí o respaldo de Gilmar Mendes, que após o almoço de domingo esteve já com o presidente Michel Temer, e ele defendeu que antes de discutir os repasses de recursos para as campanhas eleitorais, seja feita uma alteração no modelo de candidatura. Bom, afinal de contas, não estaria na hora de Gilmar Mendes definir o que ele é, se ele está na política, se ele pretende ocupar aí algum outro cargo lá no Supremo? O que ele quer fazer da vida? Antigamente, a pessoa ia para o Supremo, e o Supremo era o auge, o máximo que se podia esperar na carreira de um jurista como ele. Ele era advogado-geral da União no governo Fernando Henrique, foi nomeado pelo Fernando Henrique para o Supremo Tribunal Federal. Ele teve sempre uma atuação meio, assim, sempre meio, digamos, heterodoxa. Mas agora está demais, ele está dando palpite sobre tudo, ele virou... Eu me lembro um personagem que eu já citei aqui, que era o Joca Leite, um bodegueiro do Mercado da Prata, em Campina Grande. O sonho do Joca Leite era ser interventor do mundo. Me parece que Gilmar Mendes tem uma certa vocação de Joca Leite. Porque agora, por exemplo, eu vi no noticiário que ele disse que o Tribunal Superior Eleitoral não está em Marte, não é de Marte, é do Brasil. Isso aí inaugura um estilo de legislar e de julgar a lei, né? Na base da ética da conveniência. Isso não tem o menor sentido. Os tribunais, o Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal, eles existem para julgar dentro da lei. Se está na lei, isso não está na lei. Não tem que estar pensando em conveniência. E uma coisa que eu acho bastante heterodoxo, no mínimo, né, para não falar uma palavra tão agressiva, o presidente do Tribunal Superior Eleitoral e ministro do Supremo Tribunal Federal está dando sugestão, faça isso, deve fazer aquilo, né? Agora ele vive lá almoçando, jantando e se reunindo com o Temer, que é réu. O Temer é réu no Tribunal Superior Eleitoral, que ele preside. Isso. O Temer faz parte da chapa. Então nós vivemos um momento surrealista no Brasil. O Temer fez parte da chapa que foi reeleita. Não foi eleita, ela foi reeleita. Isso. Dilma e Temer. O Temer substituiu a Dilma num processo de impeachment legítimo.
O Temer é um presidente ilegítimo. Agora, não há legitimidade nenhuma, não é republicano ele ficar se reunindo e ouvindo sugestões ou dando sugestões a Gilmar Mendes e o Gilmar Mendes participar do debate político dessa forma. Não, nós temos que pensar no Brasil, não pode ficar trocando de presidente, então o tribunal tem que pensar nisso. Já deu até uma sugestão, caça o Temer e não tira o direito político para ele ganhar uma eleição indireta no Congresso. Olha, o único comentário que eu posso fazer sobre isso, Raíssa, é o seguinte: pelo amor de Deus! Pois é, só invocando Deus. Mesmo. Só invocando não deu Nosso Senhor, Raíssa. Bom, mas as revelações de ex-executivos da empreiteira aí, Aldebrecht, que tem preocupado o Planalto, porque serão levadas em conta nas ações que pedem a cassação da chapa Dilma e Michel Temer, né? Até que ponto é legítimo submeter o direito a isso que você falou aí, que é a conveniência? Pois é, não é legítimo em momento nenhum submeter o direito à conveniência. Quando se fala que a democracia é o império da lei, é o império da lei. Para todos. É o império da lei, não é o império da lei. Para todo mundo. Não é o império da conveniência. A ética da conveniência ela pode até valer da política. Eu até tenho dúvidas. Agora, no direito, não. Eu vi agora, por exemplo, o senhor Eliseu Padilha, chefe da Casa Civil do Michel Temer, dizer que ele não está preocupado com delação. Eu não estou preocupado com delação. Ana Paula Niederauer não está preocupada com delação. O nosso almirante Nelson também não, nem você. Não. Por quê? Porque nós não cometemos ilícitos para ser delatados. Agora acontece o seguinte, o governo Temer está cheio de suspeito, está cheio de delatado, e aí vem o chefe da Casa Civil, cala a boca, num momento como esse, o Brasil está numa crise danada, precisando de um governo que age, que fala, que propõe, ele cala a boca com o apoio do presidente para se manter a salvo das delações que ele considera desprezíveis. Olha, eu realmente estou velho demais, sou preso a velhos conceitos morais do passado para aguentar esse tipo de... essa confusão hoje. O presidente da República considera que governar é manter uma interlocução constante com o presidente do Tribunal Superior. Quem foi o presidente da República que foi réu? Quem foi o presidente da República que manteve relações com o juiz antes? É realmente uma coisa deplorável.